Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, neste ano jubilar, como peregrinos de esperança, a liturgia do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor nos motiva a contemplar o mistério salvífico de nosso Deus numa dupla realidade. A primeira realidade é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando é aclamado Rei, e que vem de forma simples e sem exércitos de força, para nos mostrar que seu reino não é deste mundo, mas tem como base principal o amor, a humildade e a paz. E a segunda realidade desta liturgia é, portanto, a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, nos mostrando as consequências das ações do seu ministério messiânico neste mundo. O Evangelho deste Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, portanto, nos coloca neste início da Semana Santa Jesus que rompe com o culto antigo, como também com as expectativas de um messianismo triunfalista nas concepções dos reis e reinos deste mundo. As demais leituras desta liturgia nos fornecem a dimensão do verdadeiro culto em toda a história da salvação. O profeta Isaías nos apresenta a figura do servo sofredor, paciente diante da humilhação. E diz o profeta, no capítulo 50, versículo 7, Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6, nos confirma que este servo sofredor, que se esvazia na humilhação, é de condição divina, é o próprio Jesus. No Salmo responsorial, temos o lamento no sofrimento e no abandono máximo, o qual passa a natureza humana de Deus e que se solidariza com todos os que carregam a cruz na caminhada da vida. A liturgia deste início de Semana Santa, portanto, nos leva a meditar sobre os dois acontecimentos no final da vida humana de Jesus neste mundo. Primeiro, a aclamação do povo e dos discípulos na entrada de Jerusalém com ramos e tapetes. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Lucas capítulo 19, versículo 38. Este refrão nos reporta aos pastores em Belém na noite do nascimento de Jesus. Alguns querem silenciar as aclamações e as manifestações dos discípulos. Jesus, porém, repreende, pois são os discípulos que aclamam e caminham com ele. Ser discípulo é anunciar a presença de Cristo no mundo. Não é possível calar a voz dos missionários, dos pregadores e dos profetas de Deus. O caminho de Jesus não tem volta. Ele segue em direção à sua paixão e à cruz. Por isso é importante que juntemos os dois textos de Lucas nesta liturgia do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Precisamos caminhar com o Senhor, o aclamando como Rei de amor e contemplando a sua paixão, a sua entrega no Calvário, na cruz. É a cruz que nos leva à vitória e à redenção. É a cruz o meio por onde há a entrega total de Cristo em nosso favor
e que nos trará a vida nova. Qual seria a nossa resposta se começássemos a refletir sobre nosso caminhar com Jesus na nossa história? Seríamos como Cirineu, que ajudou involuntariamente a carregar a cruz de Jesus? Seríamos como Maria, que ficou voluntariamente ao pé da cruz? Ou estaríamos de longe, com medo, fugindo e negando ser discípulo do próprio Cristo? Esta reflexão é importante para todos nós, tendo em vista que ainda hoje o Filho de Deus é crucificado nas crianças abortadas, nos jovens assassinados, nos pais de família que enfrentam a violência e o desemprego, nos refugiados, nas crianças vítimas da guerra, nos fugitivos também das guerras, nas tantas mulheres vítimas da exploração sexual, da violência doméstica e exploração moral e social. Para proclamá-lo ressuscitado no meio do mundo, precisamos também viver a experiência da ressurreição quando somos vencedores com o Senhor, com a vida nova, na alegria, na fé e na perseverança, mesmo diante de tantos desafios e tribulações inerentes à vida neste vale de lágrimas que é o nosso mundo. Precisamos nos envolver na pregação do Evangelho em nossa vida e na proclamação de seus valores, para que a existência humana seja libertada das tantas cruzes, dos tantos sofrimentos, a fim de que uma vida nova ressurja em cada pessoa. Peçamos a Nossa Senhora da Piedade que ela interceda por nós, para que no início dessa Semana Santa possamos ser guiados pelo Espírito Santo, Espírito da fortaleza, para que na nossa vida, na nossa caminhada terrestre, junto com Jesus, possamos carregar a nossa cruz e fazer a vontade do Pai. Rezemos com o Salmo 21. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para este Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor traz como título Com Jesus na cruz e na nossa vida. Vamos caminhar com Jesus, com cantos de alegria, com ramos nas mãos, sem hipocrisia. Caminhemos com Ele até a cruz. Sejamos discípulos do amor e da luz. Façamos por inteiro nosso peregrinar. Expulsemos o medo de com Ele caminhar. Façamo-lo Rei, não da força e da prepotência, mas do amor, da paz e da paciência. Num caminhar sereno e de prontidão, seguindo a estrada na partilha e na união, no culto novo e cheio de amor, além do que se pede a lei e seu rigor.
Entre a fama e a cruz, há um caminhar ainda a se fazer. Há violentos e assassinos a se atrever. Há também os traidores, há os medrosos, os fujões e desertores. Mas há os que são solidários e caminham até o fim, mesmo solitários. Triste é saber e ver que no mundo, neste caminhar, ainda há muitos crucificados a gritar, marcados pelo flagelo e a humilhação, que gemem com o peso da opressão. Mas aparecem os sirineus para ajudar, para o peso do sofrimento aliviar. Olhemos para Jesus, que caminha com a gente e sem desistir, fazendo sua aliança conosco cumprir, caminhando sem medo e com humildade, totalmente entregue na liberdade, para nos dar o prêmio da vida por Ele anunciado, para nos conduzir ao reino pelo Pai preparado. Aos que me ouvem, eu envio a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos aproxima da verdadeira sabedoria e do verdadeiro amor, ilumine o seu caminho.